Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 145. Salmo de número 145. Hoje à tarde nós tivemos uma sessão que a gente chamou de Cine Sião, né? Nos reunimos lá no Shopping Catuaí. Pensa que até ola nós fizemos. Foi divertido, um tempo legal. E alguns de nós estão direto aqui, não é? Salmo de número 145. Vai ser projetado na tela, eu pedi para você abrir a sua Bíblia, porque daí você pode acompanhar aí, depois, né, em alguns outros momentos que a gente for lendo alguma outra coisa, mas vai ser projetado na tela para que todo mundo possa participar da leitura em conjunto. E eu chamo você para a gente ler. A condição nossa aqui de leitura é uma leitura alta e compassada, você não precisa ler correndo. Não é? Então, vai ser projetado aqui, eu vou ficar bem aqui. Significa que alguns de vocês vão ter que fazer assim. Hoje de manhã muitos tiveram que se deslocar, né, porque eu fico aqui, não é, nesse momento. Mas você dá um jeito aí, certo? Lê em voz alta. Nós vamos ler todos os versos desse salmo, são 21 versos. Cada um deles, assim, muito importante. Eu chamo você a prestar atenção naquilo que você está lendo e falar o que você está lendo em voz alta. Prontos? Tudo certo? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei. Louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é incomparável. Uma geração louvará a outra geração. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. É o Senhor, leia alto, tardio em irar-se. Firme. Sim. O Senhor é bom para todos, e as suas terras misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Sustém os que vacilam. O Senhor apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e turma seu tempo e lamento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o urgente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Ele acorde a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todos sempre. Amém. Amém. Eu queria chamar você para nós orarmos mais um pouquinho.
Você que está aqui entre nós deve ter percebido que alguns alarmes dispararam agora, alguns minutos atrás, que a Sião tem um acordo. Nós oramos todos os dias, ao meio-dia e às 19 horas, juntos, não é? Em prol de um propósito único que nós temos. Eu queria que nessa hora nós orássemos juntos e queria também pedir a você que orasse por aquele que fala e por todo mundo que ouve nesse tempo de observação das Escrituras. Vamos fazer isso juntos? Você pode orar aí onde você está. Pode pedir a Deus sua intervenção sobre nós e sobre o nosso pedido específico nessa hora. Em que vamos estar observando esse texto. O Senhor, por sua bondade e misericórdia, alcance o coração dessa pessoa que ora comigo, que nós possamos de alguma maneira ser impactados pela Tua verdade, que a luz da Tua palavra brilhe em nossas trevas e vá dissipando então aquilo que não provém do Senhor para nós e nos ajudando a nos adequarmos à Tua verdade e à Tua vontade. Nós necessitamos da Tua ajuda e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui em Sião nós temos observado já há algum tempo a ideia de que a gente vive mediante acordos. Estamos assentados aqui, homens, mulheres, nós fazemos concessões, nós fazemos permissões diariamente. Nós chegamos até aqui porque concordamos com algumas coisas. Você concordou em casar com essa pessoa, você concordou em submeter-se a esse curso universitário, a trabalhar nessa empresa. Enfim, isso tudo que nós temos hoje faz parte de concordâncias. Porque concordamos, muitas vezes vivemos uma vida mentirosa. Nós concordamos com engano. Porque concordamos, nós adotamos uma postura invejosa. Nós não nos agradamos daquilo que temos, nos incomodamos com aquilo que os outros têm. Porque concordamos, muitas vezes, nós fazemos comparações e muitas delas geralmente não são muito boas. Nós agimos com maldade, não são os outros que são maus, nós agimos com maldade muitas vezes. E tudo isso tem a ver com permissões nossas. Nós fazemos essas coisas porque, de alguma maneira, permitimos que essas ideias ganhem espaço em nossas mentes, aí então elas viram atitudes e comportamentos, e nós vamos fazendo essas coisas então e vivendo dessa maneira. Mas nós temos observado, à luz da palavra de Deus, que Deus nos chama a romper determinados acordos. Ele nos dá autoridade para fazer isso. Ele nos dá poder para romper determinadas posturas e pensamentos. Ele, com sua graça, com seu favor e sua misericórdia, como diz o texto que nós lemos, põe aqueles que estão prostrados de pé. Como diz o texto que nós lemos, Ele ampara aqueles que estão para vacilar. E nós então começamos a concordar com estas ideias e deixar um monte de coisas que já deveriam ter saído de nossas mentes e comportamentos já há muito tempo. Então temos entendido, com base na palavra de Deus, que nós podemos ir tomando a rédea da nossa mente e, portanto, do nosso destino. Deus é bom e nos desafia a fazer isso. E com base nesse texto aqui, eu gostaria de pensar com você, especificamente, na verdade, do versículo de número 5. Um slide vai ser projetado aqui na tela, e ele diz assim, podemos ler juntos o versículo de número 5? Você pode ler comigo? 1, 2, 3 e já. Sim, hoje de manhã nós pensamos aqui com um grupo, estava reunido aqui, que é a nossa igreja matutina, sobre esse texto. E esse texto ele é tão poderoso. Esse texto ele faz uma proposta boa para mim, para você, assentados aqui hoje à noite. Eu quero ver se consigo deixá-la clara para todos nós. O escritor, o salmista, ele diz assim, meditarei. Meditarei. Há uma ideia popular de que meditar é tirar as coisas da mente. Muitas pessoas entenderam que meditar é esvaziar a mente.
Mas quando nós observamos a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos propõe que meditar é ocupar a mente com as verdades corretas, principalmente as verdades da palavra de Deus. Então, meditar não tem a ver com esvaziar a mente, mas com o que a mente pode ser preenchida, com o que pode ocupar nosso tempo, com o que pode ocupar nossa energia, com o que a gente pode focar, que pensamentos a gente pode nutrir. Essa é a ideia de meditação. Diga comigo, meditarei. Nós estamos sempre meditando. Nós não precisamos ensinar ninguém a meditar, porque se você fica preocupado com alguma coisa, quantos aqui sabem o que é ficar preocupado com alguma coisa? Levanta a mão bem só, eu acho que está eu, certo? Então, se você sabe o que é se preocupar, você sabe o que é meditar. Meditar é exatamente isso, algo que ocupa a sua mente, algo que fica ali dentro, martelando, martelando e atraindo a sua atenção o tempo inteiro. E tem sempre alguma coisa na nossa mente. Via de regra, nós não pensamos em coisas que nos ajudam muito. Via de regra, os nossos pensamentos são perniciosos, em grande parte deles. A minha mente, a sua mente, ela é como um grande campo de batalha, sabe? E nossa mente é atingida, então, por inúmeras ideias e imagens que pretendem ocupá-la, que pretendem um espaço aí dentro de você, pretendem nos dominar, e uma vez que isso acontece, nos guia, diz como nós falamos, diz como nós sentimos, diz como nós reagimos. A sua mente é um campo de batalha muito intenso, e você e eu precisamos cuidar bem daquilo que nós pensamos, porque é isso que nós vamos falar, é assim que nós vamos agir, é dessa forma que nós vamos nos sentir. E Satanás, o seu adversário, Satanás, essa pessoa maligna, irreal, ele vai querer que você medite mal. Nós meditamos em nós mesmos. Você percebe quanto tempo você gasta meditando em você mesmo? Alguém diz que você fala, e eu falo mais comigo mesmo do que com qualquer outra pessoa ao longo do dia. E boa parte desses pensamentos se concentram nas coisas feias que a gente faz. Nós pensamos muito em nós mesmos, e boa parte desse pensamento tem a ver com os nossos problemas, tem a ver com as nossas culpas, tem a ver com aquilo que a gente perdeu. Muitos dos nossos pensamentos tem a ver com as nossas tristezas, com os nossos medos, com as nossas amarguras, com os nossos ressentimentos. Dependendo da sua personalidade, você deve ter pensado isso algumas vezes, talvez essa semana. Há 15 anos atrás, naquela reunião, eu deveria ter dito isso. É assim que muitas pessoas pensam. Um ressentir de coisas que já não podem mudar mais, mas essas coisas ocupam espaço na nossa mente, nós meditamos nelas, vez por outra. Nós meditamos na nossa incapacidade, nós meditamos e alimentamos a nossa vida com um monte de mentira e de dúvidas. Nós meditamos na ideia de que Deus não nos ouve, nós meditamos na ideia de que Deus não se importa. Essas coisas vão ocupando espaço no nosso pensamento diariamente. E além disso, nós ainda temos os pensamentos que temos acerca dos outros. Nós meditamos muito em nós, mas também meditamos nos outros. Nós ficamos pensando no nosso time de trabalho, e que não foi muito bem essa semana, por exemplo. Nós meditamos naquele cunhado, pelo amor de Deus, ninguém merece um cunhado desse jeito. E nós ficamos com esse tipo de pensamento e de ideia, e essas coisas vão ocupando espaços, e a gente vai meditando. E agora, com a alta tecnologia, nós ficamos meditando por horas, em videozinhos de 15 segundos. E a gente vai passando aquele negócio. E isso muitas vezes vai enchendo a gente de raiva, de medo. E os algoritmos, então, vão identificando aquilo que a gente gosta de ver. E eles vão entupindo a gente daquilo. E a gente vai meditando, meditando, meditando. E a nossa mente, então, vai sendo cooptada para a sensualidade, para a inveja, para o medo e distrações que vão minando as nossas forças e o nosso ânimo para viver a vida e produzir. E aí o salmista aparece para nós.
E o texto bíblico diz para você aqui nesse lugar, nessa noite: meditarei no glorioso esplendor da sua majestade. Meditarei nas tuas maravilhas. Hoje aqui nesse lugar, Deus trouxe você aqui para fazer uma proposta de vida diferente, de pensamentos diferentes para mim e para você. Sim, eu sei que boa parte das nossas meditações, nessas que a gente tem no dia a dia, boa parte delas são necessárias. Sim, uma enfermidade chegou. Sim, um problema precisa ser resolvido. Sim, um conflito no casamento aqui agora precisa ser tratado, ajustado. Sim, essas coisas são oportunas e pensar nelas fazem parte da nossa existência. Entretanto, boa parte das nossas meditações tem nos contaminado. Boa parte delas tem nos aborrecido. E boa parte delas tem nos doído e adoecido. O profeta Jeremias, um dos homens de Deus que viveu nessa terra, ele levanta a voz num determinado tempo de muita dificuldade, e ele diz a si mesmo: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou ocupar a minha mente, eu vou ocupar os meus pensamentos com coisas que podem me animar, que podem me ajudar, e esse é um bom conselho para mim e para você. Então o salmista, ele propõe duas ênfases na sua meditação. A primeira, ela tem a ver com a glória do esplendor e da majestade de Deus. O primeiro foco do pensamento e da meditação que ele nos propõe é quem é Deus. O salmista diz assim: eu vou pensar em Deus. Eu vou pensar na glória dEle. Eu vou pensar na grandeza dEle. É isso que o termo majestade indica aqui, sugere aqui. Eu vou pensar em alguém maior do que eu. Eu queria desafiar você, como fiz hoje com a igreja matutina aqui reunida, e procuro fazer diariamente. Procure achar espaços no seu dia, nos quais a tua mente seja ocupada por verdades acerca de um Deus bom. Você e eu estamos numa luta intensa. E nós precisamos então agora, de maneira determinada, de maneira firme, pararmos para ocupar a nossa mente com coisas que vão nos edificar, nos abençoar e nos encher de esperança, como disse Jeremias, e uma delas é a figura do Deus que se apresenta nas Sagradas Escrituras. Eu vou pensar com você aqui algumas ideias sobre essa pessoa poderosa para quem esse culto é dirigido. Esse culto aqui, na verdade, ele não tem um propósito de agradar os seus frequentadores. A gente faz de tudo para ninguém se sentir mal aqui. Mas ele não tem o propósito de agradar nenhum de nós. Esse culto aqui, ele é uma adoração a uma pessoa maravilhosa, bondosa, grandiosa, que nos aceita, que nos ama. E nós vimos aqui, então, voluntariamente para adorá-lo, para dizer que ele é bom, trazemos uma oferta, trazemos o nosso tempo. Nós vimos aqui para pensar nele e depois procurarmos viver a semana do jeito que lhe agrada. E essa é a ideia do texto, e eu quero pensar um pouquinho com você em verdades libertadoras para mim e para você nessa noite. Primeira delas que eu quero observar, no Salmo 103, versículo 8, o salmista diz assim: o Senhor é misericordioso. Eu vou pensar no glorioso esplendor da majestade dessa pessoa, e essa pessoa tão majestosa, ela é misericordiosa. Eu acho bonito o termo misericordioso, porque a ideia de misericórdia é alguém não fazer por mim o que eu mereço que ela faça. Dizem que um dos soldados de Napoleão tinha sido sentenciado à morte. E não sei por que cargas d'água, a mãe daquele soldado compareceu diante de Napoleão e disse o seguinte: eu peço misericórdia para o meu filho. E a resposta do grande comandante foi o seguinte: o seu filho não merece misericórdia. E ela disse isso assim: se merecesse, não seria misericórdia. Misericórdia é quando você merece que alguém faça alguma coisa por você. E Napoleão sabia, ou por algumas regras da época, que aquele homem merecia a punição que tinha lhe sido estabelecida, mas a mãe propunha então misericórdia. Misericórdia é deixar de fazer por alguém o que essa pessoa merece que seja feita. E você vê que coisa maravilhosa, o salmista diz assim: eu vou pensar no glorioso esplendor da majestade desse Deus, e esse Deus é alguém muito misericordioso. Você poderia agradecer a Ele aí? Seria bom você dizer: olha, muito obrigado pela sua misericórdia. O salmista prossegue dizendo que esse Deus, Ele é compassivo. Ele é um Deus piedoso. Ele é um Deus cujo coração
se envolve com o coração daquele que sofre, daquele que tem dores, ele é compassivo. O texto bíblico que eu estou usando, do Salmo 113, diz que o Senhor é paciente. Diga comigo, paciente. Esse Deus que nós vimos adorar aqui, hoje, nesse lugar, e cujo esplendor e a majestade dele, nós somos chamados para meditar nela diariamente, ele se apresenta como alguém verdadeiramente benigno. Nós lemos agora há pouco, no Salmo 145, o versículo 9, diz assim, o Senhor é bom para todos. Diga comigo, o Senhor é bom para todos. Aliás, eu vou ler o versículo 8, ele diz assim, benigno e misericordioso é o Senhor. O Senhor é benigno. O Senhor é misericordioso. Veja, o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é grande em clemência. O salmista, quando ele para no dia dele, ele fala o seguinte, eu vou meditar no glorioso esplendor e na majestade de Deus. E Deus se apresenta desse jeito. Ele se apresenta como um Senhor bom para todos, cujas misericórdias permeiam todas as suas obras. O versículo de número 16 diz que o Senhor satisfaz de benevolência a todo ser vivente. Você poderia dar um sorriso aí e dizer, esse Deus é muito bom mesmo, eu quero meditar nele, eu quero parar para pensar nele, chega de ficar pensando só em mim, chega de ficar pensando só nas coisas que me doem, chega de ficar pensando só naquilo que me atrai para as coisas que não deveriam fazer parte da minha agenda, eu quero pensar como o salmista, quero pensar em alguém glorioso e majestoso um pouco mais no meu dia a dia. Há uma outra ideia que eu gostaria de observar com você, ela está lá no Salmo de número 100. O salmista, no Salmo de número 100, diz assim, entrai pelas portas do templo do Senhor com ações de graças, entre em sua casa com hinos de louvor, porque o Senhor é bom. Olha que coisa boa. O texto diz assim, que esse Deus no qual nós somos desafiados a pensar um pouco mais, que Ele tem esse esplendor e essa majestade toda, Ele é bom. Diga aí onde você está, o Senhor é bom. A sua alma precisa acreditar nisso, eu preciso olhar para isso com mais firmeza todos os dias, porque senão eu vou ficar esvaindo em mim mesmo e nos problemas da vida, e as minhas meditações em outras coisas vão me deixar amargos e diminuído, enquanto pensar no esplendor glorioso da majestade dessa pessoa tão grande pode me encher de um ânimo novo, porque ele se apresenta como alguém bom. E é dito de si mesmo que a sua misericórdia dura para todo sempre. Um dos imperadores desse mundo, chamado Nabucodonosor, imperador da Babilônia, num dia ele tem um sonho, isso está escrito lá no capítulo 4 do livro de Daniel, depois você pode ler um pouco melhor lá. Ele tem um sonho, ele sonha que uma árvore é cortada e toda a grandeza e a beleza daquela árvore agora é perdida, mas o tronco da árvore é preservado e depois volta a crescer novamente depois de um tempo. E com esse sonho ele chama então os sábios do seu reino para explicar para ele o que estava acontecendo, mas nenhum deles tem condições de fazer isso, a não ser um servo desse Deus glorioso e majestoso que nós somos chamados a meditar nele. Então Daniel apresenta para Nabucodonosor uma interpretação daquele sonho. E avisa Nabucodonosor, olha, que esse sonho não seja para você, tome cuidado, mude de caminho, tenha temor a Deus. E então Daniel agora vai advertir Nabucodonosor, porque é muito interessante isso. Nabucodonosor é o grande imperador. Nabucodonosor tem reis e súditos espalhados pelo mundo inteiro na época, o seu reino se esparramou por quilômetros e quilômetros de extensão, mas no reino dele havia uma autoridade espiritual que não era Nabucodonosor, era Daniel, bendito seja o nome de Jesus. Daniel meditava, Daniel servia a esse Deus no qual nós estamos pensando aqui um pouco e a quem nós viemos adorar nessa noite. Então, depois de advertir Nabucodonosor, Daniel vai viver a sua vida, e a Bíblia vai dizer para mim e para você no capítulo 4 de Daniel, que 12 meses depois, Nabucodonosor se levanta mais uma vez, olha para a grandeza da Babilônia e diz, Nabucodonosor, você é demais. A Babilônia é maravilhosa, isso tudo, e você é um cara grande, os teus poderes conquistaram tudo isso para você. E naquela hora, então, Nabucodonosor é acometido de uma enfermidade, e ele vai ficar, então, agora 7 anos se alimentando como os bois. A doença catalogada se chama zoofilia. Ele vai ficar então agora a viver daquele jeito, privado das pessoas e da convivência delas.
Mas depois de um período, a palavra de Deus diz que Deus tem misericórdia dele, e ele volta à lucidez. Ele é trazido à glória do seu trono e do seu império, e se cumpre exatamente aquela interpretação do sonho que ele havia tido, conforme Daniel havia dito a ele. Então agora, depois de ter vivido essa experiência, Nabucodonosor diz as seguintes palavras: quão grandes são os teus sinais, e quão poderosas são as tuas maravilhas, ó Deus de Daniel. O teu reino é um reino sempiterno, e o teu domínio se estende de geração em geração. Nós somos chamados aqui, esse culto é para nós pensarmos e meditarmos um pouco na grandeza desse ser, e você e eu somos chamados então para meditar nele. Isaías, ele é um profeta que vive aí algo em torno de 700 anos antes de Cristo, e lá no capítulo 43 do seu livro ele escreve assim, acerca de Deus: então disse Deus, afirma Isaías, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, eu o fiz ouvir. Deus estranho nenhum houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem é que vai impedir? Essa é a pergunta desse Deus tão poderoso. Hoje, aqui nessa noite, eu e você somos chamados a pensar nele. Hoje, eu e você somos chamados a tirar um pouco a mente das coisas do dia a dia, de nós mesmos, gostos, intenções e pensamentos, e elevarmos a nossa mente um pouco para alguém muito maior do que eu e você, que tem condições de dizer de si mesmo: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode fazer alguém escapar das minhas mãos. Eu sou, diz esse Deus, e Ele é tão maravilhoso e tão poderoso que nós abrimos as portas desse lugar para adorar o Seu nome. E eu queria pensar só um pouquinho mais numa afirmação que Ele faz de si mesmo. Ele diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. Eu talvez fale com alguém especificamente nesse momento, aqui nesse lugar, ou me acompanhando aí pela internet. Deus nos salva dos nossos pecados. Quando eu era estudante de Direito aqui na universidade, na UEM, me lembro de subir na escada à direita da BCE. Naquela época eu acho que não era fechada ainda. Faz um tempo. E me lembro de ter subido e sentado lá no último degrau, olhado para a vida e pensado uma vida meio esquisita, meio vazia. E ali naquele lugar, sozinho, eu fiz uma oração. E a minha oração foi essa: Senhor Jesus, salva a minha vida, perdoa os meus pecados, transforma a minha existência. Eu tinha 19 anos de idade, e louvado seja Deus, porque Jesus Cristo de fato me salvou, perdoou os meus pecados, apagou o registro das minhas maldades, abriu uma perspectiva nova para mim. Se você precisa de paz, se você precisa de perdão, se você precisa de alívio para os seus fardos, você precisa de um Salvador. Você precisa, e eu preciso de alguém que me salve de mim mesmo, das minhas inclinações, das minhas maldades, dos meus medos. E a palavra de Deus diz que esse Deus aí, no qual o salmista diz que vai meditar, esse Deus diz de si: fora de mim não há salvação para ninguém, eu sou seu Salvador. Às vezes nós achamos que Deus nos odeia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes algumas ideias erradas foram entrando por sua mente, por seu coração, e você faz o que faz e pensa o que pensa, porque algum dia uma mentira entrou no seu coração para dizer para você que Deus te odeia. Não, por favor. Deus ama você de uma maneira tão profunda e tão intensa como ninguém jamais amou, e ninguém jamais vai amar você desse jeito. Deus não gosta, talvez, do que eu faço, da forma como eu penso algumas coisas. Ele não concorda com algumas das minhas ideias e ações, mas Deus me ama profundamente e me chama, então, a viver uma vida nova, juntamente com Ele, largando exatamente aquilo que está na minha vida, que o odeia. E Ele não odeia determinadas ações minhas por causa dele, Ele odeia determinadas ações minhas porque elas me judiam.
porque elas me enfeiam, porque elas me pesam, porque elas me tiram do propósito, mas louvado seja Deus. Deus olha para as coisas ruins na minha vida com compaixão, com misericórdia, e Ele diz para mim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Josimar, medite nisso, pense nisso, porque eu quero salvar você. Sabe uma coisa terrível que as pessoas pensam e nós concordamos com ela por causa de uma série de mentiras que vão nos sendo contadas ao longo da existência? Elas dizem que Deus quer estragar a nossa vida. Mas deixa eu fazer uma pergunta bem aqui. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus e têm certeza que nasceram de novo? Por favor, levante a mão um instantinho para mim. Pode abaixar, muito obrigado. Sinceramente, quantos de vocês tiveram a vida melhor? Por favor, a vida melhorou bastante. Levante a mão, a vida melhorou. Louvado seja Deus. Jesus Cristo diz a mim e a você: vinde a mim você que está cansado. Vinde a mim você que está oprimido. Sabe o que é ser oprimido? É ser sufocado por práticas que a gente nem gosta. Sabe o que é ser oprimido? É não ter paz no sono. Sabe o que é ser oprimido? É ficar andando atrás de um Deus diferente toda semana e de um lugar de adoração diferente a cada mês, procurando uma resposta para a nossa dor. Isso é ser oprimido. Eu tenho uma boa notícia para você: fora de mim não há nenhum Salvador, diz o Deus das Escrituras, e Ele está bem aqui nessa noite, atraindo você e chamando você para você experimentar a salvação que Ele te oportuniza. Eu e você não precisamos ficar escravos das nossas práticas e nem da ideia dos outros ao nosso respeito. Nós podemos pegar as nossas práticas, as nossas ideias a nosso respeito, as ideias dos outros a nosso respeito, fazer tudo disso uma sacola e correr para os pés de Jesus Cristo, porque Ele tem alívio e tem libertação para o nosso coração. Deus é o Salvador de todo aquele que nele crê. É tão especial isso, porque esses dias eu estava num lugar e eu volta e meia me deparo com as pessoas assim, volta e meia eu vejo as pessoas assim. O orgulho que a gente traz conosco, ele nos impede muitas coisas, sabe? E uma delas é experimentar a paz de Deus. Muitas pessoas, e algumas delas assentadas aqui nessa noite, elas querem acertar a vida para que Deus goste delas. Sabe? Mas eu tenho uma boa notícia para você. A palavra de Deus diz que Deus provou o amor dele por você. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário e nós éramos pecadores e sequer imaginávamos o amor de Deus, Ele já tinha entregado o seu Filho por nós. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não veio ao mundo buscar os sãos. Jesus diz assim: eu vim buscar os perdidos. Eu vim buscar os pecadores. Então, se você está são, você não precisa de médico. Agora, se existe alguma coisa doendo na sua mente, no seu coração, no seu íntimo, se existe algum tipo de opressão te doendo, eu tenho uma boa notícia para você de novo. Jesus Cristo veio buscar e salvar os perdidos. A salvação disponível de Deus para mim e para você. Esse mesmo Deus nos é apresentado e no qual nós somos chamados para meditar. O salmista diz dele lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. É bom esse texto. Eu posso meditar então num pastor. Davi, quando escreve esse texto, ele se lembra de quando ele era pastor de ovelha. E alguém disse que ovelha é o animal mais estúpido que existe, porque ovelha não vê bem, ovelha não ouve bem, ovelha não cheira bem, não é que ela exala um mau cheiro, isso também, mas ela não consegue captar, não tem um bom olfato. Ovelha não consegue se defender de jeito nenhum, nem correr bem ela corre. Toda ovelha precisa de um pastor. E aí Davi, como um bom pastor de ovelhas, ele diz num determinado momento: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Sabe, irmã? Sabe, irmão? Eu e você precisamos concordar com essa ideia. Nós temos andado tempo demais sozinhos. Nós temos andado tempo demais achando que é a força do nosso braço que resolve as coisas, que é o nosso pensamento que resolve, mas a palavra de Deus diz para mim e para você que existe um lugar melhor para eu e você vivermos, e esse lugar é sob o pastoreio de um Deus tão maravilhoso e tão poderoso. Tem alguém aqui que levantaria a mão para dizer: o Senhor é o meu pastor? Você poderia fazer isso bem firme, dizer isso para a sua alma nessa hora. O Senhor é o meu pastor. E aí o salmista, lá no Salmo 145, diz: eu vou meditar nessas coisas.
Eu vou meditar no glorioso esplendor da majestade desse Deus. E quando eu concordo com esse texto, eu vou concordando com aquilo que Deus é. Vai ficando mais fácil o relacionamento com Ele. Eu vou percebendo então a sua glória e a sua grandeza. E o texto então prossegue dizendo uma proposta para nós ocuparmos a nossa mente. Diz assim: e eu vou pensar nas coisas que Ele faz. Esplendor e majestade falam dEle. Maravilhas falam daquilo que Ele faz. Ouça-me, por favor. O Deus da Bíblia é o Deus que a Bíblia nos apresenta, esse Deus bom, esse Deus benigno, esse Deus misericordioso, esse Deus perdoador, esse Deus consolador, esse Deus que olha para as nossas tragédias e dores, Ele olha com compaixão, como alguém que tem alguma coisa para oferecer. Esse Deus não está acuado de jeito nenhum. Esse Deus não está num canto do céu preocupado com as tragédias humanas, com as coisas que estão acontecendo. Ele não está também de braços cruzados, pouco se importando com as coisas, ou inerte de alguma maneira. Não, não, não. O Deus da Bíblia, Ele é um Deus que age. A palavra de Deus vai dizer para mim e para você que Ele é um Deus que trabalha. Diga comigo, o Deus da Bíblia trabalha. Quando Jesus Cristo se apresenta aqui nessa terra, Ele vai dizer do Pai o seguinte: o meu Pai trabalha até hoje. Deus é um Deus de ação e as suas ações são maravilhosas. É maravilhoso saber que o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades. Você sabe o que Deus pode fazer exatamente agora? Ele pode perdoar todos os seus pecados exatamente agora, se você pedir, porque Ele afirmou que assim o faria com qualquer um que de modo voluntário, de modo consciente, chegasse a Ele e dissesse: ó Deus, eu tenho aqui um monte de falhas e dores e coisas que eu acho tão feias e eu queria que o Senhor me perdoasse. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás quer que a sua mente esteja cheia de culpa. Algumas pessoas estão sentadas aqui hoje, cheias de culpa, cheias de peso. E eu repito, algumas das pessoas que estão aqui, elas estão envolvidas em práticas por pura pressão. Elas nem gostam daquilo que fazem. Fardos que foram colocados em seus ombros, e assim você vai vivendo uma vida sem saber nem por que faz o que faz. E isso tudo te pesa e te dói a consciência, e você se vê mais como alguém oprimida. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. Hoje aqui nesse lugar está sendo lhe dado algumas gotas de verdade, nas quais você vai poder meditar ao longo desses dias e desse tempo, e elas são suficientes para transformar o seu futuro. A palavra de Deus diz que esse Deus aqui tão maravilhoso, Ele sara as nossas enfermidades. Olha, Ele perdoa as nossas iniquidades. E Ele sara as nossas enfermidades. É possível que algumas pessoas hoje aqui, já nessa noite, já estejam se sentindo muito melhor do que quando entraram aqui. É muito comum num ambiente como esse, a gente chega às vezes com dor de cabeça, chega com uma dor aqui, chega com uma dor ali. Alguns de nós chegamos aqui perturbados internamente, a mente toda tumultuada, mas às vezes enquanto nós louvamos, ou enquanto oramos, ou enquanto estamos falando aqui, um alívio físico é chegado, um toque espiritual é ministrado. Algumas pessoas aqui, enquanto nós estávamos cantando, perceberam um calor, uma coisa diferente. Eu vou dizer uma coisa para você: isso é a ação de um Deus poderoso que se importa com a sua vida, e a palavra de Deus diz que Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Você pode dar um aleluia maior do que esse, por favor? Essa é uma verdade de Deus para nós, e eu posso meditar então nesse tipo de maravilha. Alguém que me recebe, alguém que me aceita, alguém que se importa comigo e não tem tempo de ficar me acusando. Hoje a gente acha que Deus tem tempo de ficar acusando a gente, fazendo um checklist de todas as coisas ruins que a gente faz, para ficar jogando na nossa cara. Isso é coisa do diabo, não é coisa do Deus bom. O Deus bom sabe de tudo que eu fiz de errado. Ele não fica me lançando em rosto, Ele fica doido para que eu peça perdão, porque o que Ele quer lançar sobre mim é a sua graça, o seu favor, o seu perdão, a sua compra. Ele não quer me ver escravizado por causa das minhas iniquidades e injustiças. Ele quer me ver de pé, porque Ele me ampara e me põe de pé pelo seu favor e por sua misericórdia. Tem alguém aqui que quer conhecer mais esse Deus e adorar esse Deus aí? Nós precisamos meditar nele. Esse tipo de pessoa que nos chama assim. Infelizmente, hoje a mídia, a cultura e aquilo que é chamado de ciência nas nossas universidades estão pintando um Deus chato para nós.
E a gente tem mais medo do que Ele, do que desejo em conhecê-lo. Mas as Escrituras apresentam para nós um Deus misericordioso, bom, compassivo. Ele quer o teu bem. Se você se render a Ele, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você se dispuser a entrar numa aventura de renúncias e entregas, Ele vai te abençoar de maneira tão poderosa. E daqui a algum tempo você não vai se reconhecer mais, porque agora você vai estar cada vez mais parecida com Ele. De forma alguma Ele vai destruir a sua personalidade, porque Ele ama você do jeito que você é, mas Ele vai querer transformar um monte de coisas em você para te aliviar. A palavra de Deus vai dizer para mim, meditarei nas suas maravilhas, e eu queria pensar numa outra maravilha de Deus, é o fato de que Ele me ama profundamente. Eu já disse isso talvez em vários momentos aqui dessa fala, mas é tão importante a gente pensar um pouquinho que existe alguém que nos considera. Eu acho que todos nós já estivemos perto de pessoas que não nos consideram. Eu acho que todos nós já tivemos o dissabor de estar perto de pessoas que gostariam que nós fôssemos de outro jeito. Eles estão perto da gente, mas eles gostariam que a gente fosse outro jeito. Em alguns sentidos, talvez eles tenham até razão, porque a gente está meio chato e a gente precisa melhorar em algumas áreas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e esses dias eu tenho refletido muito nisso, e tenho meditado muito nessas maravilhas, e uma dessas maravilhas que Deus faz é me tratar com muita dignidade. Eu tenho uma coisa boa para dizer sobre o Deus que nós vimos aqui adorar. Deus trata você com muita dignidade. Não existe ninguém que respeita tanto você quanto Ele. Não existe ninguém que quer tratar você de um jeito tão bom quanto Ele. É isso que Ele oferece para você. Esse é o tipo de maravilha que nós somos chamados a pensar. A palavra de Deus nos fala de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Um publicano naquela época era alguém que cobrava imposto do seu povo para o povo opressor. Pensa se alguém assim é bem visto no meio da comunidade. Mas agora esse homem então resolveu ir conhecer Jesus. E ele era de baixa estatura e tinha uma multidão muito grande ao redor de Jesus. Ele viu uma árvore. Então imagine um homem poderoso, riquíssimo, macaqueando numa árvore, subindo lá. E tudo porque ele queria ver o Messias. Tudo porque ele queria ver o Salvador. E a palavra de Deus diz que quando Jesus passa debaixo daquela árvore, não é Zaqueu que grita pela atenção de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, eu achava muito bom se você descesse desse lugar aí depressa, porque hoje me convém entrar lá na sua casa. Pensa num gesto de dignidade. Pensa num gesto de respeito por alguém que era odiado por todos os seus pares. Eu venho dizer uma coisa para você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei que tipo de tratamento você está recebendo do seu parceiro, da sua parceira, do seu cônjuge, do seu chefe, dos seus funcionários, da nação onde você mora. Eu não sei, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Existe uma dignidade, um respeito que Deus quer derramar sobre você, porque é isso que Ele tem como proposta para a sua vida. E essa proposta tem tudo a ver com o fato de você reverenciar a Jesus Cristo e adotar e chamar e abrir um espaço na sua vida para que Jesus seja o Senhor da sua existência. Todo o amor de Deus já foi demonstrado por mim e por você. Aqui em Sião, às vezes nós estamos nos lembrando disso, vez por outra. Às vezes nós fazemos uma petição a Deus: oh Deus, mas o Senhor podia mostrar que me ama fazendo isso aqui para mim. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, você que já fez esse tipo de oração. Esses dias eu me vi quase fazendo uma oração dessa, mas eu consegui me conter, porque eu entendi que se eu não crer que Deus me ama pelo simples fato dele dizer isso, não vai ser uma resposta de oração que vai me convencer disso. Eu vou precisar de outra, e de outra, e de outra, e o demônio da dúvida vai sempre bater na minha mente, no meu coração, porque eu não estou valorizando a fala de Deus, eu estou preocupado com as ações de Deus. E eu chamo você nessa noite a pensar nessa manifestação do Senhor, nessa atitude do Senhor, nessa ação dEle por sua vida,
Todo o amor que Deus tem por você já foi demonstrado na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele entregou o seu único Filho para que qualquer um que simplesmente nele creia, não pereça, diz o texto, não morra, não fique longe dele, não enfrente o inferno. Não é esse o propósito de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, é a forma como Ele grita o seu respeito pela nossa existência. Eu queria chamar você para você ficar em pé aí onde você está, por favor. Nós já estamos encerrando. Eu queria que você curvasse a cabeça um instantinho. Hoje aqui nesse lugar, algumas ideias foram apresentadas para você. Algumas delas você já conhece, talvez algumas delas você está ouvindo pela primeira vez. Eu tenho uma convicção tão grande no meu coração, alguns íntimos, alguns corações estão ardendo já faz um tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, é porque Deus te ama, é porque o Espírito Santo trouxe você aqui, Ele está falando com você nessa noite, Ele vai continuar falando com você nos próximos dias. Deus quer nos atrair a Ele, Deus quer que os nossos pensamentos e a nossa meditação voltem-se para Ele. O nosso adversário quer que você e eu meditemos e concordemos com coisas que vão nos abater, vão nos diminuir. Mas o Pai dos céus não, o Pai dos céus, aquele que se propõe em nos adotar e cuidar de nós, Ele não, Ele nos faz boas propostas, Ele quer nos perdoar, Ele quer nos santificar, Ele quer nos colocar de pé, Ele quer nos empoderar com os poderes espirituais, Ele nos quer autorizar a viver uma vida diferente ainda nessa terra. O Pai dos céus tem propostas transformadoras para nós. Aí onde você está, eu queria desafiar você a romper com a meditação destrutiva. Sim, você pode assumir o controle da sua mente, sim. Mas eu preciso dizer a você que assumir o controle da mente é algo talvez um pouco limitado para mim e para você, dependendo das concessões que nós já tenhamos feito. É necessário uma força maior, é necessário um poder maior, é necessário uma autoridade maior que nos ajude. Eu quero dizer para você nessa noite, você pode romper com meditações destrutivas, porque Jesus pode ser o maior aliado que você tem para fazer isso, Ele quer ajudar você a fazer isso. Deus quer ajudar a mim e a cada um de nós a concordarmos em meditar naquilo que Ele propõe para nós. Eu queria fazer um apelo para todo mundo, eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que sairia do lugar. Isso é um ato profético que você faz, sabe? Sairia do lugar para dizer, eu quero deixar um monte de pensamento para trás. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.